Oi pessoal, aqui é a Thay da revista Jovem Geek do canal Storytime e no vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho pra vocês assim de turbilhões emocionais, que é o que eu estou passando nesse momento. E eu sei lá, me deu uma vontade de gravar, porque faz tempo que eu não gravo aqui pro canal, então é isso. E aí eu queria dar um contexto emocional assim pra vocês, né? Porque nas últimas semanas eu tenho passado assim por vários altos e baixos. E eu tive o meu recesso do trabalho, né? Então, são aquelas mini férias remuneradas. E uma semana antes de sair pro recesso, eu fiquei, muito mal. E os meus últimos dias eu não consegui nem trabalhar, porque eu estava mal. Aí depois eu fui, dei uma melhoradinha. E aí eu fiquei mal de novo. Fiquei uma semana inteira de molho em casa, suando o nariz. E mal mesmo, sabe assim, a ponto de não conseguir respirar direito. Eu tava acordando várias vezes de noite e eu muito frustrada, porque eu pensei, caraca, gente, eu fiz tantos planos pra poder descansar e me divertir e tudo mais, e agora eu tô aqui, de molho na minha cama, sentindo dor, e eu cheguei a levar 2 injeções na bunda e nem isso foi suficiente pra me ajudar, sabe? E aí quando eu finalmente tava melhorando, assim, e tal, aí me bateu uma deprê, uma bad, que, eu só fiquei na minha cama e eu não conseguia levantar. Gente, que é muito bizarro, sabe? Quando você tem aquele dia que você simplesmente, você não funciona. Você só fica ali refletindo na sua existência e muitos dos pensamentos que vêm não são pensamentos bons, são pensamentos ruins. E aí você fica, nesse looping, sabe? E aí você, óbvio, quando você tem que trabalhar, você tem algum compromisso mais importante, você se força a fazer alguma coisa. Por exemplo, se alimentar, que, isso é o básico, né? Se alimentar, tomar um banho e tudo mais, parece que tudo é muito forçado, sabe? E aí quando finalmente eu, sei lá, acho que eu consegui descansar, vai, o meu corpo repousou, eu repousei. Mas aí quando eu finalmente consigo voltar de novo pro eixo, aí voltei pra academia, voltei a fazer coisa e tudo mais, acabou o meu recesso. E eu tô dizendo tudo isso pra dar essa contextualização, porque é isso, sabe? Eu sinto que eu não tô numa constância. Fazia muito tempo que eu não escrevia, e eu comecei a escrever muito também nas últimas semanas. E eu sei lá, me dá uma sensação assim, sabe? Por que que eu não consigo ser assim todos os dias? Por que que eu não consigo ser produtiva todo dia? Tem dias que eu acordo tão cedo, eu vou pra academia, eu faço exercício, eu limpo casa, eu faço comida, eu trabalho, eu converso com os meus irmãos, eu falo com os meus amigos, eu tô sorrindo, eu tô tão feliz. E de repente chega um outro dia que eu simplesmente não consigo fazer nada, sabe? Isso me frustra muito e eu começo a ficar nesse looping de culpa e tudo mais. E aí eu começo a engatar em vários projetos, em várias ideias, em várias coisas, e eu simplesmente fico tão cansada, às vezes, pela rotina também, sabe? Que me falta, sabe aquele fôlego, assim, pra você continuar? E eu não quero ter que fazer um projeto, ainda mais projetos que são pessoais, que têm um significado a mais, sabe? Eu não quero ter que fazer forçadamente. Eu quero fazer porque eu quero, por prazer, por isso, sabe? E aí simplesmente eu não consigo. E quando eu tô quase chegando lá, simplesmente não vai. E aí eu, conversando com a minha psicóloga, sabe? A gente falou dessa questão da autossabotagem, sabe? Parece que quando finalmente o negócio vai engrenar, tudo desaba. E aí começa a vir todos aqueles pensamentos de culpa e de martírio interno. Enfim, gente, a autossabotagem em seu mais alto nível. E isso é tão cansativo, isso é tão exaustivo. E eu tomo remédios, né, por conta do estresse do trabalho enfim, né, eu tô tomando remédio controlado, antidepressivo e ansiolítico, eu acho, pra ansiedade. E, e aí eu tava tomando também pra dormir, pra insônia, só que eu já troquei 2 vezes de remédio e eu simplesmente me recuso a botar esse comprimido de novo na minha boca. Eu acho que eu prefiro ficar acordada de noite do que tomar esse remédio, gente, porque simplesmente tá me dando, assim, uma sensação de sufocamento tão horrível que eu fico assim, gente, se é pra ficar acordado, que eu fique acordado, então, no TikTok lendo um livro, do que ficar com esses efeitos colaterais aí, porque aí também é demais, mas o outro eu tô tomando. E aí, e quem toma remédio talvez vai entender o que eu tô falando, sabe? Às vezes dá uma sensação de culpa também, sabe? De caramba, eu não consigo nem funcionar normalmente sem um remédio, cara. Com o remédio eu já tô assim, imagine sem o remédio. E é essa canseira. Você tem contas pra pagar e você tem o medo do futuro e você acha que, tudo vai dar errado, sabe? É uma sensação imensa, assim, exaustivo conviver com a minha mente. Exaustivo, gente.
assim, tipo, às vezes eu não consigo reagir, eu não consigo falar, eu não consigo fazer nada. E aí, tipo, é impressionante porque eu vejo que amigos também passam por coisas assim parecidas, sabe? Então, tipo, a gente meio que vai se ajudando. E sei lá, tipo, eu tava até falando com uma amiga hoje, ela falou assim: cada um tem o seu próprio fundo do poço, sabe? Tipo assim, o meu fundo do poço talvez não seja o mesmo fundo do poço pra você. Mas a gente tá ali tentando sobreviver nesse mundo capitalista, insano, onde a gente tem que produzir, 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 e a gente não recebe o suficiente quase pra sobreviver, sabe? É sufocante tudo isso. E aí eu tomei algumas decisões que bagunçaram muita coisa, e eu fico no meio dessa bagunça e começo a ficar completamente perdida, sabe? Completamente desnorteada. Mas eu acho que algumas bagunças, elas vêm e elas são importantes pra você começar a mexer nas coisas e você jogar fora aquilo que não é mais seu, você começar a doar algumas coisas que você não precisa mais, e tem coisas que tá ali com você, mas que não são seus. Ou o dono pega, ou então vai pro lixo, porque isso não tem mais como você continuar carregando, sabe? E, e eu realmente tomei algumas decisões, assim, bem radicais nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses, no último ano. E eu tô sendo obrigada a lidar com a bagunça que isso gerou, que está gerando, e com as mudanças. E uma delas é que eu vou passar quase um ano fora, vou fazer intercâmbio, então, tipo, eu tô me preparando mentalmente pra isso há muito tempo. Já tem um ano que eu comecei com esse planejamento. E tem 7 meses, mais ou menos, que eu comecei a realmente colocar isso em prática. E agora que tá chegando o momento, sabe? Você começa a ficar tipo assim, caraca, isso der errado, isso não der certo. E aí eu começo a me auto-sabotar e eu fico assim, não, calma, peraí. Eu não tomei nenhuma decisão de forma impulsiva. Eu pensei muito, eu analisei muito, eu me preparei, conversei com muitas pessoas. Calma aí. E aí algumas outras decisões de tipo, como pintar o cabelo, sabe? E eu não sei, tipo, é isso, me abrir pra novas experiências, sabe? E eu já tô muito feliz, gente, porque hoje, por exemplo, eu dobrei toda a minha roupa e faziam semanas que eu não dobrava roupa. E talvez você diga, nossa, mas que perda de tempo, tipo, por que alguém comemoraria uma conquista como essa? Mas eu acho que isso é um motivo pra eu comemorar, porque, gente, eu finalmente arrumei toda a minha roupa. Eu ainda não terminei de arrumar todo o meu quarto, eu realmente preciso, mas é que tem toda uma papelada ainda que eu tenho que mexer e realmente eu vou ter que começar a me desfazer de coisas. Eu realmente preciso começar a me desfazer de coisas, gente, porque eu estou de mudanças. Então, tipo, esse é um mês que eu tenho que arrumar tudo o que eu preciso arrumar, porque não dá pra sair e deixar as coisas desse jeito. Mas é isso, sabe? Ao mesmo tempo que chega a mudança e dá um ar fresco, sabe? Tipo, eu tô pronta pra mudança nova, ao mesmo tempo vem a minha mente me sabotando e eu tô tentando lutar contra isso. E eu tenho tantos projetos que estão em andamento, Storytime, por exemplo, né? Tipo, eu voltei a escrever no blog e eu tô muito feliz com isso. Eu publiquei meu primeiro conto autoral sozinha na Amazon, que é o Da Porta Pra Fora, que é inspirado numa história real que aconteceu. Então, tipo, tá na Amazon, gente, tá disponível. E junto com tudo isso vem aquela constatação de tipo, cara, eu tô nos meus últimos momentos com os meus 26 anos. E eu tô sempre amadurecendo, eu tô sempre aprendendo coisas novas, eu tô sempre em mudanças e dessa vez é uma mudança um pouco mais, talvez, assim, tipo, radical, porque eu vou morar em outro país por quase um ano. E tô indo de coração aberto, tão de coração aberto que, tipo, eu não sei o que vai acontecer depois de um ano. Eu não sei quem serei, quem será a nova eu, sabe? Mas eu sei que eu vou acabar mudando. Mas eu tô aberta pra isso, pra mudanças e pra conhecer coisas novas e repensar a minha vida, repensar a minha carreira, repensar o que eu quero. E o fato é que eu não tô feliz na posição que eu tô, sabe? Tipo, tem muitas coisas boas e legais que eu vou sentir muita falta, mas tem muitas coisas que eu já não caibo mais ali, sabe? E eu não sei, gente, ao mesmo tempo é uma sensação boa, mas também é uma sensação já de nostalgia, sabe? De tipo, cara, eu não vou ter mais 26 anos. Eu vou ter 27. E às vezes eu não me sinto como alguém de 27 anos, eu sinto como alguém, me sinto como alguém muito mais jovem, e ao mesmo tempo eu me sinto como alguém muito mais velha. Não sei se isso faz sentido, mas às vezes eu sinto que eu tenho 35 anos, e às vezes eu tenho que lembrar que, tipo, eu não tenho 35, 40 anos. Mas também não tenho mais 22. E é isso, gente, esse é o meu desabafo, e mesmo que doa, mesmo que arraste, eu acho que
tô pronta pra mudança. E espero estar motivada pra continuar gravando o vídeo e contar pra vocês esse processo desse último mês, de como vai ser a minha... É isso, né? Tipo, a minha mudança, gente. Da saída do Brasil pra ir pra uma outra cultura, pra um outro país. É isso. Até o próximo vídeo.